Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, não custa nada. E se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe este vídeo aí para outras pessoas. Olha só, o tema de hoje ele é muito importante, porque muitas pessoas não se dão conta dos problemas emocionais que elas estão tendo devido à questão religiosa. Sim, e hoje nós vamos falar aí sobre o esgotamento religioso, o burnout religioso. Quer saber mais? Então, vem comigo. Eu sei que pode ser que algum líder religioso ou alguma pessoa mais apaixonada aí que talvez não consegue separar as coisas poderá ficar com raiva de mim do que eu vou falar aqui. Só que eu preciso falar. Até quem é cristão aí sabe, né? Quando você não fala, as pedras falam. Então eu vou falar. É sobre o esgotamento religioso. Nós temos o burnout, que é o esgotamento profissional. Aquele que as pessoas começam a passar mal só de pensar em ir para o trabalho. Chega no trabalho, começa a sentir um monte de coisa. Por exemplo, problemas aí estomacais, enjoo, dor de cabeça, muita desmotivação e a pessoa fica muito mal, sempre numa ansiedade, numa depressão, e ela começa a levar muitos atestados médicos, não rende mais no trabalho. Esse aí é o esgotamento profissional. Mas Elias, tem como ter um esgotamento religioso? Tem. E detalhe, o esgotamento religioso, na maioria das vezes, acontece com os líderes religiosos, com os pastores, padres, bispos, não importa aí o segmento que você segue. Normalmente acontece com eles. Só que tem um detalhe, com os membros também acontece esse esgotamento aí religioso, sim. E esse esgotamento religioso, tanto com o líder religioso como os membros, pode alterar muito a vida da pessoa. É claro que talvez você que está me assistindo não sabe como funciona ali os bastidores, como é lá em cima, né, na diretoria da sua igreja, como funciona tudo nas suas costas. E muitos líderes religiosos estão carregando aí pesos sem medida nas costas. Só que existe um problema muito grande aí em várias denominações. É onde o líder religioso ele delega funções dentro ali da sua denominação. Se for uma igreja, por exemplo, evangélica, nós temos ali o líder de louvor, nós temos ancião, nós temos diáconos, nós temos diaconisas, pessoas que estão trabalhando para que a engrenagem não pare. A engrenagem, ela precisa o quê? Dar continuidade. Só que tem pessoas que já não estão aguentando mais. Sabe por quê? Você que está me assistindo aí, pensa comigo. Você normalmente não ganha. Se você não é o líder religioso, você não tem salário. Aí durante a semana, você acorda cedo, 5, 4 da manhã, pega o ônibus, pega o metrô, pega o trem para chegar lá no seu trabalho. Chega lá no seu trabalho, é muita coisa para você fazer. Você volta para casa, você tem filho, tá? Você tem esposa, você tem esposo, e você tem que cuidar da casa. A vida já é muito corrida. Só que quando chega o final de semana, você tem outros compromissos na sua igreja. Sim, onde você frequenta. São tantas coisas que a pessoa às vezes ela não percebe, mas ela fala assim: "Não, eu tenho prazer. Isso é bom eu estar fazendo isso na casa de Deus". Mas ela se esquece que ela é um ser humano, que ela não dá conta disso e vai chegar um momento que isso vai subir tanto que essa pessoa não vai aguentar. Aí começa a ser prejudicado o quê? O trabalho, o casamento, a educação dos filhos. E a pessoa fica com a sua vida dedicada somente às questões religiosas. Eu conheço pessoas que quando chega o dia de ir para a reunião religiosa ali, ele já começa a se sentir mal. Se pudesse, nem iria. Sim, tem pessoas que vão para essas reuniões arrastando, porque é tanta responsabilidade que elas têm para fazer as coisas. Ah, eu quero promover na minha igreja, na minha comunidade religiosa, uma palestra. Tem que trazer o palestrante, tem que arrumar almoço, tem que arrumar hospedagem, é isso, é aquilo, e a pessoa vai só se esgotando. Muito trabalho,
muito trabalho e tem o dia a dia, como eu já disse. Com isso, essa pessoa, ela começa a ficar com um estupim muito curto, aí começa a brigar dentro de casa, começa a brigar dentro da denominação que ele está. Qualquer coisa a pessoa briga, a pessoa já não tem mais paciência com ninguém. É o tipo da pessoa que chega naquele nível assim, a pessoa diz, bom dia por quê? Entende? A pessoa está com o nervo à flor da pele e tudo isso é um esgotamento religioso. O esgotamento religioso pode acabar com a saúde da pessoa. Sim, acabar. Infelizmente, eu vou dizer isso aqui bem aberto, não vou ficar fazendo rodeios não. Tem muitas pessoas que são fanáticas. E esse fanatismo leva as pessoas a acharem que elas têm que viver 24 horas em prol de uma religião. Mulheres que esquecem do marido, homens que esquecem das esposas, e quando você começa a ter esse esgotamento religioso, o seu corpo já não está aguentando mais. Você já está aí com uma depressão, uma ansiedade, dores de cabeça, dores pelo corpo inteiro. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a dor não é o fim. Entenda, a dor não é o fim, a dor é apenas um mensageiro. Que mensageiro, Elias? É o mensageiro que começa a avisar para você que alguma coisa está errada. Na verdade, essa dor é um freio, vai frear você. Opa, para, você não aguenta mais, sossega, fica quieto. Você está fazendo demais, você está abraçando o mundo, você quer abraçar todos os departamentos da sua igreja, você quer fazer o papel ali do líder religioso. Às vezes você está aí brigando por cargos, poder. Eu quero estar lá na frente, eu quero brilhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Em algum momento você vai parar e vai ser o freio. E sabe qual vai ser o freio? A dor. Infelizmente é a dor que para as pessoas. E você tem que ver a dor como um freio. Eu quero que você imagine o seguinte, se você estiver andando com o seu carro começa a bater, começa a dar um barulhinho. O que você vai fazer? Pensa aí comigo, se começar um barulho aí que você identificou que não existia. Um dia desse eu estava andando com a minha esposa e ela disse assim, você está ouvindo um barulho? Eu falei, não. Ela não, tem um barulho aqui. Ou seja, ela que dirige o carro, então ela sabe como funciona o carro. Ela viu que tinha um barulho errado, ela tem que levar esse carro no mecânico urgente. Olha só, o carro apresentou um problema, correu para o mecânico. O seu carro, a sua moto, quando aparece ali um barulho, algo estranho, o que você faz? Corre para o mecânico. O nosso corpo começa a apresentar o barulhinho e muitas das vezes a pessoa continua fazendo as coisas e adia uma terapia, adia ir em um psiquiatra, adia parar de tantas atividades. Aí quando pensa em fazer um tratamento, está tudo adiantado. É a mesma coisa do carro. Se o motor continuar batendo e tem uma peça ali que está solta, vai piorar a situação. Quando for arrumar, o estrago já está grande. Então, você, meu amigo e minha amiga, você aí que frequenta a igreja, frequenta a comunidade religiosa, está abraçando o mundo com aquele fanatismo, aquela coisa na cabeça, não, é para Deus, é para Deus. Deus não exige isso de você. Entenda, Deus, ele quer a sua saúde, ele quer ver a sua família bem. Ele não quer que você chegue num estágio que você vai paralisar. Aí que está o problema. Eu conheço pessoas que elas estão presas em uma cama ou dentro de casa. Sabe por qual motivo? Porque se entregou demais, abraçou muitas coisas dentro de igrejas. E hoje não consegue nem sair de casa. E detalhe, às vezes não recebe nenhuma visita daquelas pessoas do qual essa pessoa se dedicou tanto, tanto e tanto. Então pense nisso, não vale a pena. Apareceu o sinal, apareceu dor, apareceu algum indício, pare, procure ajuda, uma ajuda aí de uma terapia. E eu já recomendo para você a terapia TRG, que vai agir diretamente nas raízes desses problemas, fazendo com que você pare de abraçar o mundo. Pare, você não é uma máquina, você não aguenta. Entenda, veja os sinais e obedeça o freio que é a dor. Mas vamos aprofundar aí no burnout religioso. Sim, o burnout religioso, também conhecido como esgotamento espiritual ou pastoral. É uma síndrome que afeta os líderes religiosos e pessoas envolvidas em atividades religiosas devido ao cansaço físico, mental e emocional relacionado ao seu serviço e dedicação.
Essa síndrome pode se manifestar com sintomas como exaustão, falta de sono, irritabilidade, sentimentos de fracasso, além de problemas gastrointestinais e alterações do humor. Tudo isso pode acontecer com você. Mas afinal, o que é o burnout religioso? Olha só, esse termo, né, é uma resposta ao estresse crônico no contexto da vocação e do trabalho religioso. Ele pode levar a um esgotamento emocional, físico e espiritual, afetando, olha só, meus amigos, afetando negativamente o desempenho e a saúde da pessoa. Você quer isso para você? Mas quais são os sintomas do burnout religioso? Olha só, exaustão emocional. Sim, muita exaustão emocional. Sentimento de estar emocionalmente esgotado e sem energia para lidar com as demandas do ministério ou do serviço religioso que a pessoa se propôs a desempenhar. Olha só, despersonalização, que é o quê? O distanciamento emocional e cinismo em relação ao trabalho e a pessoas com quem essa pessoa se relaciona. E também nós temos o sentimento de falta de competência e eficácia no exercício da função religiosa. Estão entendendo como a mente fica bagunçada? E também vem junto no pacote um cansaço excessivo, que pode levar a pessoa a sentir aquela fadiga o tempo todo, um cansaço fora do normal, mesmo após a pessoa ter descansado. Tem pessoas que acordam já estão mal e também tem o problema aí relacionado ao sono. Tem pessoas que têm dificuldades de dormir ou o sono é interrompido ali no meio da noite. Tem mais ainda, não é só isso não. A irritabilidade e alterações de humor. Com isso, vem o quê? A dificuldade em controlar as emoções e mudanças repentinas de humor, como tristeza, ansiedade, irritação e impaciência. Estão vendo o que acontece dentro da mente da pessoa? Tem sintomas, por exemplo, aí do refluxo esofágico, né? A gastrite, estomatite e síndrome do intestino irritável. Tudo isso pelo burnout religioso. E tem sentimentos de fracasso e insegurança o tempo inteiro. Olha só, a pessoa começou ali tentando ajudar na sua igreja, na sua denominação, e olha onde ela parou. Olha a confusão que está dentro da mente dela. E com isso, né, aumenta ali aquele sentimento de fracasso e insegurança o tempo inteiro. Aí começa as dúvidas sobre a sua própria capacidade e desempenho no ministério ou no serviço que ele está prestando ali àquela comunidade religiosa. Mas o que causa esse esgotamento religioso aí? Sobrecarga de trabalho e responsabilidades. O acúmulo ali de tarefas, aquele monte de funções, muitas vezes sem o suporte adequado. A pessoa quer fazer tudo sozinha. Falta de tempo para o autocuidado, o descanso, dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional, negligenciando, sabe o quê? A própria saúde e o bem-estar. Não faça isso com você, meu amigo. Tem muitas pessoas que sofrem pressões por resultados e desempenho, cobranças assim o tempo inteiro, excessivas por parte da comunidade religiosa ou da liderança. E com isso começa o quê? O burnout religioso. Falta de apoio e reconhecimento. Isso é demais. Aquele sentimento de solidão e isolamento sem o suporte emocional e prático necessário. Tudo isso vai minando a pessoa. Aí ela começa a ter o quê? Conflitos interpessoais de sentimentos e tensões dentro da comunidade religiosa ou no ambiente de trabalho. Ou seja, a questão religiosa vai para o trabalho, vai para casa, dificuldade em lidar com as emoções dos outros, assumir as dificuldades e sofrimento das pessoas sem ter aquele preparo adequado. Tudo isso leva ao quê? Ao burnout religioso. Olha só, meus amigos, tem pessoas que chegam a esse ponto por falta de sentido e propósito, ou questionamentos, né, sobre a relevância e o significado da própria vocação e ministério. Ela está fazendo aquilo ali, mas ela não tem certeza que é aquilo que ela queria fazer. Mas afinal, o que fazer em caso de burnout religioso? Meu amigo e minha amiga, escuta bem o que eu vou te dizer. Procure ajuda profissional. Sim,
procure um terapeuta da TRG. Se quiser, pode me procurar, que eu teria o maior prazer em lhe atender com essa terapia que vai tirar você desse burnout aí religioso. Você precisa buscar um apoio também na sua comunidade religiosa, conversar ali com os líderes, com o pastor, com o bispo ou com amigos de confiança. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa descansar e cuidar da sua saúde. Você entenda, você precisa priorizar o sono, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e o lazer. Priorize isso na sua vida, não fique 24 horas vivendo em prol de uma denominação. Você precisa aprender a dizer não, estabelecer limites e recusar aquelas tarefas ou responsabilidades que possam sobrecarregar você. Aprenda a dizer não antes que você fique numa situação complicada aí. Você precisa buscar por atividades que tragam prazer e bem-estar. Por exemplo, dedicar tempo para hobbies, atividades de lazer, momentos de relaxamento. Você escolhe aí o que for melhor para você. Você precisa desenvolver uma visão mais realista do seu ministério ou serviço. Você precisa aceitar que nem sempre é possível agradar a todos e que a perfeição não é um objetivo alcançável. Não é. Você nunca vai ser perfeito. Você não vai conseguir. E eu sei, quando eu falo que você não vai conseguir, você, Elias, eu consigo, Deus à frente, Jesus à frente. Calma, Deus não está te pedindo esse sacrifício todo, perder a sua família, o seu emprego, os seus filhos, por causa de religiosidade, não. Deus não está te pedindo isso. Reflita nisso aí. E eu quero salientar aqui no final deste vídeo, é importante sempre você lembrar que o burnout religioso é uma condição séria que requer atenção e cuidado. Sim, você precisa ter atenção com isso. Talvez você ache bonito agora, né, falar assim, eu faço tudo lá na minha igreja, eu faço tudo lá na minha comunidade religiosa, eu vivo 24 horas para Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Aí você está perdendo seu esposo, sim, a sua esposa, os seus filhos, a sua saúde, o seu emprego. Sabe por quê? Porque você está aí 24 horas achando que Deus está te pedindo isso. Reflita. Vou dar até um conselho aqui, talvez você ficar chateado comigo, tá? Mas vai ler a Bíblia um pouco mais. Você vai ver que as coisas não funcionam assim. Deus, ele preserva a família, ele preserva o casamento, o seu sustento, o seu trabalho. Ele não quer que você fique o tempo inteiro, sabe, excluindo tudo da vida, filhos, trabalho, esposa, esposo, para ficar 24 horas. E às vezes você, que está me assistindo aí, está fazendo o papel do líder religioso que deveria estar fazendo, e você que está fazendo esse papel sem receber nada por isso, tá? E muitos líderes estão fazendo coisas aí que eles também não dão conta, porque eles têm o comando lá de cima que manda. E com isso vêm os problemas emocionais, tá? Eu conheço muitos líderes religiosos que estão com problemas graves emocionais, que não conseguem mais sair de dentro de casa. É isso que você quer para a sua vida? É claro que eu mantenho sempre o sigilo aqui, mas eu já atendi e atendo alguns líderes religiosos que abraçaram o mundo e não deram conta. Eu atendo aqui pessoas que estão aí atoladas nisso, esqueceram da família, dos filhos, do esposo, da esposa, para poder ficar dentro de igreja 24 horas. Estão perdendo tudo isso. E o pior, a sua saúde emocional. A sua saúde emocional não está nada legal. Aí a pessoa vai precisar gastar dinheiro com psiquiatra, com medicamentos, com psicoterapia. Evite isso. Faça desse vídeo aqui, para você que está me assistindo aí, um manual para você não chegar a esse ponto. Mas tem um detalhe, se você já chegou a esse ponto, já está atolado aí até o pescoço, ainda tem solução. Vem fazer terapia TRG. Talvez você não está vivendo, talvez você está sobrevivendo. E é diferente sobreviver de viver. Então faço um apelo aqui para você. Pare de sobreviver. Venha viver fazendo TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.